Fala galera, beleza? Rolezinho aqui hoje no Parque Municipal de Guaba Grande. Tô aqui do meu lado com o monstrinho da região. Atleta de mountain bike, compete aí desde 2000 e tá lançando agora um e-book, Roberto Pessoa. Mas como é que você, assim, iniciou mesmo na bicicleta? Quando você pegou uma bicicleta e assim, decidiu, eu quero começar a competir? A bicicleta mesmo comigo desde criancinha, né? Que eu lembro, sempre gostei de pedalar. Mas em 2000, 15 de novembro de 2000, teve uma corrida de bairro lá no Balneário, em São Pedro da Aldeia, onde é que eu moro. E aí eu não ia correr, que minha bicicleta estava quebrada, mas a galera foi lá, me chamou, deram um jeitinho na bike lá pra mim, eu corri, ganhei, fiz primeiro. E aí tinha um pessoal da ACICAF, Associação Ciclística de Cabo Frio, que viu e me convidou para ir assistir uma corrida. Chegando lá, eu assistindo tudo, aí falaram, eu falei, quer correr? Eu falei, rapaz, não tem bicicleta não. Aí um amigo meu, na época eu tinha conhecido ele naquele dia, o Éder, ele me emprestou a bike, me emprestou capacete, sapatilha, que eu nunca tinha usado. Larguei igual um doido, fui fazendo força. Aí só um conseguiu ir comigo. Aí no final ele me bateu no sprint, eu fiz segundo, né? Aí de lá pra cá, toda corrida eu queria ganhar, queria ir, tava treinando. Aí cheguei a começar a correr em São Paulo, Minas, corri Iron Bike, corri uma época de speed também, corri o Tour do Rio em 2010. Então, essa história aí é longa pra caramba. Histórias são muitas, né? Pô, mas tem tanta corrida. Eu acho que assim, uma corrida que eu acho muito bacana. Foi o campeonato, foi logo no começo, né? Que tudo no começo, aquela adrenalina e tudo. Que a gente tava... fez um campeonato regional. Eu tava disputando, eu e mais dois na categoria. E chegamos na última etapa empatado. Aí dependia, assim, quem vencesse, levava. Na penúltima volta, eu e um que estava disputando, a gente caiu, se embolou e caiu. A gente escapou. E aí chegamos na última, era em São Pedro, dentro de casa, no meu bairro. Eu caí, minha bicicleta entortou toda, entortou o guidão e tal. Eu fiquei por último, eu fiz força, busquei todo mundo, peguei. Cara, não via mais ninguém, passei em último na linha de chegada, quando abriu a última volta. Aí passei em último, fiz força, encostei na galera. Fui, aí já passei batendo, falei, agora é tudo ou nada, fui pra morte. E aí eu ganhei essa prova, foi o primeiro, assim, título, né, assim, eu tenho uma lembrança, tem uma foto na chegada minha, muito maneira dessa prova, mas tem várias outras, se for contar, caramba, tem várias, mas essa daí eu acho que tem um lugar na memória, né. E nessa época ainda, né, que estamos falando aqui até das Bate 26 ainda, eu corria sem suspensão, cara. Ia falar disso agora também. Não tinha suspensão, o garfo era de rosca, bike de ferro, era tudo assim, a gente fazia tudo com bike assim. Depois, quando eu já estava aqui consolidado aqui na região, eu fiquei sabendo que tinha uma prova em São Paulo, interestadual. E aí eu fui correr. XCO. Fui correr, aí lá eu vi o Márcio Ravelli, o Albert Morgan, o Edivando Cruz, essa galera da época assim, que era referente que a gente só via na revista, né? Porque... assim, chegava a revista, você ia na banca comprar para saber quando que era a prova, o que estava falando, não tinha essa comunicação toda que tem hoje. Eu falei, cara, vou correr o interestadual, fui. Na véspera eu falei, eu tava olhando lá o pódio e tal, eu falei com o cara que me levou, falei, amanhã eu vou estar nesse pódio. Aí larguei e fomos e tal, e terminei em quinto. Peguei um pódio lá, fiquei todo feliz. E toda prova que eu ia, fora aqui do Rio, corri a Copa Metu, que é a atual Copa Internacional. Fiz quarto colocado lá também, quarto, quinto. Corri Iron Bike também. Fiz... Iron Bike corri 6 vezes, cara. 6 vezes indo para Ouro Preto. Corri ainda era o tradicional, que era de Belo Horizonte para Ouro Preto, né? E tinha o que era de Ouro Preto para Belo Horizonte. Corri os dois. E tipo assim, a galera tinha que descer Rock Garden com a bicicleta no colo, assim, uma parada muito doida. Parecia meio que o... ciclocross, né? Não era. E tipo assim, o equipamento evoluiu, as pistas estão mais duras, mas o equipamento evoluiu. A suspensão que tinha uma suspensão que era leve, uma CID levinha, era 63 milímetros. 63 milímetros de curso. 6 centímetros, 6,3, era 6 centímetros de curso. Agora você tem bike 120, é o dobro. Entendeu? Inclusive aquela Cannondale que você aparece na foto, vou até botar a foto aí na tela aí também para vocês verem. Essa suspensão aí, se eu não me engano, era 50 milímetros, não era? Era troço assim só para poder... Só para dar uma aliviada, né? Só para aliviar mesmo, cara. Então,
eles não podiam exigir muito. Aí foram melhorando os freios, pô, corria de freio, tinha gente que corria eu corri de cantileve, cheguei a usar cantileve. Cara, o cantileve era um freio assassino, né? Porque ele foi substituído rapidamente pelo V-brake, né? Mas o cantileve, ele entrava pra dentro da roda e às vezes pegava até com raio, com tudo. Era uma doideira esse freio. A Mongoose que eu tinha era freio cantileve, aí depois foi V-brake. Uns V-brakezinhos sem vergonha, torto, não dava regulagem. E foi evoluindo junto, as pistas com equipamento, com a técnica do pessoal. Eu era muito ruim de técnica, eu caía doidado, mas fui aprendendo, fui treinando. Se fosse para começar com o que tem hoje, eu acho que eu tava morto já. Aí você teve esse acidente de moto, né? Tu ficou quanto tempo parado? Rapaz, quando eu tive acidente de moto em 2012, eu já estava parado já, porque já tinha tido um acidente de carro antes, em 2010. Então foi um período da minha vida muito conturbado, né? Então eu fiquei sem andar, fiquei 2 meses, o médico deu 3 meses ficar de cama, eu fiquei 2 meses só, me levantei, andava de muleta. E aí eu comecei a andar, eu não conseguia andar sem muleta. Aí eu falei, cara, eu não consigo andar, não sinto mais dor, consigo sentar, eu falei, vou tentar andar de bicicleta. Aí eu pegava poti com as muletas e ia andar de poti com as muletas. Aí onde parava, descia. O pessoal achava que era sacanagem, mas não era, que eu não conseguia andar. Aí fui fazendo isso, mancava, e o médico falou que se eu não operasse, eu não ia voltar a andar direito. Mas tinha que esperar o tempo da cicatrização, ver o grau que tinha ficado. Sei que eu fui andando de bicicleta, foi melhorando, foi fortalecendo. E eu fui parando de mancar, continuava sentindo dor. Quando foi em 2014, eu andava de poti, ia daqui para Rio das Ostras, ia para Búzios, trabalhar, tudo era de poti. Aí um amigo meu, Alvimani, me arrumou uma bicicleta, uma 26, para eu andar de garfo e tudo. Trouxe, deixou comigo. E eu comecei a andar com ela, eu comecei a andar para lá e para cá. E nesse período mudei para Rio das Ostras, eu vinha de São Pedro, Rio das Ostras direto. Aí comecei a pegar o conto do pessoal aí, o pessoal ficou meio assim, né? Sem saber o que era. Aí me enfiei num pedal com a turma. Tempão, ninguém lembrava, assim, os antigos reconheciam, né? Mas o tempo que eu fiquei, apareceu muita gente pedalando. Aí olharam assim, meio desconfiado, esse caça-foice aí de 26. Aí eu fui lá, andei com a galera, aí o pessoal começou a ver. Aí quando foi 2017, eu falei, cara, eu vou competir esse ano. Eu bati um treino premiado e o TP da Galinha, inclusive vai ter agora no começo do mês que vem. Isso. Eu falei, cara, eu quero ir nesse TP aí. Aí eu montei uma bike 29, comprei um quadro, juntei umas peças, montei uma bike 29 e fui correr. E, pô, fiz 5º geral, cara. Fiz 5º geral, aquilo ali já animou. Falei, vou treinar. Aí em 2016 comecei a treinar e fui primeira prova em Cantagalo, Desafio do Galo. Fiz 11º geral. Fiz 11º geral, falei, caramba, faltou um para chegar em 10º na geral, né? E segundo na categoria. Aí todo mundo assim, pô, esse cara tava sumido, começou a andar. E eu treinando, e batendo na trave, 11º, 12º, 13º. Nas provas, eu não consegui entrar entre os 10 da geral. Aí conheci o Marcos Coutinho, treinador de Campos, e fiz um acordo com ele. Eu falei, cara, você me treina, a gente faz uma parceria. Ele aceitou e ele perguntou qual era o meu objetivo. Eu falei, meu objetivo é terminar o ano entre os 10 primeiros. Eu quero terminar o ano entre os 10 primeiros e ano que vem eu quero andar entre os 5 primeiros da categoria, né? Da geral, aliás, da geral, porque não ligava para categoria, ligava para geral. E aí nós terminamos o ano, depois comecei a treinar com ele, os resultados começaram a vir melhor. Aí terminei o ano 2017 vencendo na geral, primeiro lugar geral no desafio em Sana, lá no Sana, a última etapa do estadual. E 2018 eu fui com sangue nos olhos, né? Aí ganhei o estadual, ganhei ranking, ganhei o Montanha Cup, ganhei o Holt correndo com o Leandro Dominique, que quando eu comecei a correr em 2017, ele era referência para mim, né? Que ele era da minha categoria. Em 2018 foi que eu me dediquei, assim, 100%. Falei, não, vou treinar, eu seguia as planilhas à risca, mas eu tinha algumas dificuldades que só o treino eu não estava conseguindo suprir. E eu comecei a estudar. Eu vi que era a parte da nutrição minha estava muito defasada, tinha muita coisa errada. Agora é o seguinte também, né, cara? Nem só de vitórias vive um homem, né? Conta aí pra gente. O homem da marreta já te pegou? Rapaz, pegava toda semana, tinha um lugar que pegava, rapaz. Nos treinos, não sabia treinar.
pegava. Agora, uma situação assim pra mim que eu cheguei a pensar em parar de competir, que eu fiquei uma semana revoltado. Foi o primeiro ano meu de sub-23, eu fui correr o interestadual, tava no meio dos fera, né, que era antecedia a elite, e eu tava em quinto disputando com os caras da Giant, que era equipe, tinha o pessoal da Scott lá, e eu avulso, né, por conta própria. Na última volta, eu disputando com os caras, eu consegui abrir deles, tava em quinto, e tinha um Rock Garden, aí a questão técnica, né, não era o Rock Garden que tem hoje, mas para aquela época era difícil. Galera, deixa o like aí, porque os mosquitos estão comendo a gente aqui. Rapaz, a mosquitada tá braba. Colabora e manda o like aí. Pelo menos pra... cada picada aqui um like. Cada picada um like. Aí o que aconteceu? Eu consegui abrir deles e tinha um Rock Garden. Só que na linha que eu tava acostumado a descer, tinha uma atleta do feminino descendo. Para eu não perder tempo com medo dos caras encostar, eu fui pela outra linha. Pela outra linha tinha um drop. Que eu fui saltar, o meu punho soltou. Nisso que soltou, eu voei nas pedras, bati, cortei queixo, me ensanguentei todo. Já tinha uma ambulância lá esperando. E eu, desesperado, eu falei, não, vou terminar. E fui me arrastando até o final, até 10º, pegava pódio. Eu fiquei em 11º. Aí vim embora, peguei uma carona até a rodoviária do Tietê. E grana curta, gastei com remédio e tudo. Aí tinha que ficar esperando, cheguei no Tietê, era tipo 3 horas da tarde. E o ônibus ia sair para Cabo Frio 10h30 da noite. E eu não tinha dinheiro nem para comer. Aí eu falei, caramba. Aí eu pensei, falei, vou pegar um ônibus daqui para o Rio. Vou chegar no Rio às 8 horas da noite. Pego do Rio para São Pedro. Vou chegar em casa antes do ônibus sair de São Paulo. E vai sobrar dinheiro, dá para eu comer. Aí fiz isso. Todo ralado, todo comigo. Peguei um ônibus de São Paulo para o Rio. Sem ar-condicionado, um calor danado, nem banho eu tinha tomado. Porque eu estava enfaixado ainda com os curativos. Aí vim aquele calor, consegui chegar no Rio. Cheguei no Rio, fiz as contas, comprei a passagem, que sobrou dinheiro, eu lanchei. Só que o ônibus que tinha, não tinha para Cabo Frio, tinha um ônibus que ia para Macaé. E eu falei, eu desço no trevo, né, antes da rodoviária. Eu dormi dentro do ônibus, cara, acordei em Rio das Ostras. Meia-noite, desesperado, sem dinheiro, não tinha celular. Era cartão telefônico para ligar de orelhão, os orelhões tudo ruim. Ciclista veio muito pra se fuder mesmo. Não, rapaz, tem muita história desse nível aí. Eu tentei, fiz de tudo, não passava ônibus. Aí quando foi por volta de 1 e pouca da manhã, quase 2 horas, veio um ônibus, eu fiz sinal, o cara tava vindo de Campos para Arraial. Aí eu falei, cara, expliquei pra ele a situação, ele parou. Ele falou, não, entra aí, botei a bike dentro do ônibus, vim conversando com ele. Eu falei, ó, só tem umas moedas aqui, dei pra ele. Ele falou, não, quero não. Eu falei, não, faço questão. Quando tava chegando em São Pedro, no trevo, começa a chover. Eu falei, cara, não acredito. Desci do ônibus, montei a bicicleta, que tava com cama empenado, tudo, fui pra casa, aí parou de chover. Só choveu na hora que eu desci. Cheguei em casa, todo machucado, bicicleta quebrada, casa trancada. Vou eu pular muro, pra bater na janela, pra alguém abrir porta. Aí eu falei, cara, nunca mais eu quero competir. Fiquei uma semana, o pessoal ia lá em casa. Eu falei, rapaz, não quero mais saber disso, vou vender tudo. Aí depois de uma semana, veio o pessoal e falou assim, rapaz, vai ter uma prova de 6 horas em Macaé, são 6 horas de corrida, vambora? Eu olhei e falei, vambora. E aí nessa época minha suspensão quebrou nessa corrida, eu tive que correr de garfo. Aí corri de garfo em Macaé e ainda ganhei essa prova de 6 horas na solo. Foi uma semana braba. Quando eu voltei a competir, eu tinha os mesmos problemas de antes, que era cãibra, apagão, né, dava aquele teto preto, tremedeira, fome. E aí eu comecei a estudar. Como agora está mais fácil o acesso, comecei a procurar. E aí eu fui encontrando parte na alimentação. E aí eu fui estudando, fui melhorando minha alimentação, fui vendo tudo que eu fazia de errado, fui substituindo, fui melhorando. E aí eu cheguei a um padrão que para mim funcionou muito bem. E eu apliquei ele final de 2017, o ano de 2018 eu aprimorei. Eu fazia teste comigo, ia estudando, aprendendo e aplicando. E o pessoal sempre me perguntava. Mas eu falava da minha experiência. Quando foi em 2020, eu comecei a faculdade de nutrição. E agora, o pessoal assim, sempre perguntando, né, já que eu estou fazendo nutrição, o que comer, o que fazer. Eu falei, cara, eu não posso passar receita. Mas eu posso contar da minha experiência, o que eu fazia. E foi aí que eu resolvi escrever e-book. Nesse e-book eu coloquei a minha rotina alimentar, café da manhã, treino, pós-treino. E eu coloquei algumas receitas para o pessoal que quer substituir farinha branca, quer substituir alimentos com glúten, com lactose, coisas que eu uso, que eu gosto, entendeu?
Então eu resolvi fazer isso e disponibilizar o livro. Ele está à venda, tem um link na minha bio do Instagram. Vai estar o link aqui embaixo também, para quem estiver interessado, ou então pelo menos quiser ajudar um atleta. Quiser ajudar, porque aí desse livro aí, pô, o pessoal me perguntando, pô, vai voltar? Eu falei, cara, eu vou voltar. E aí, esse ano eu quero fazer o seguinte, eu quero conciliar a nutrição com o esporte, eu vou começar a mostrar realmente que funciona o que eu fiz. Eu vou aplicar, estou um pouquinho acima do peso, mas vou trabalhar isso e vou mostrar esse passo a passo dentro da minha experiência. Então quem quiser adquirir, puder adquirir, dá uma força aí. O e-book está com preço acessível, tá? Não é nada absurdo. E eu costumo responder algumas perguntas da galera lá no Instagram. Então se tiver alguma dúvida, quiser me conhecer melhor, se tiver alguma dúvida, alguma questão que dê para eu gravar um vídeo e responder vocês, eu vou ter o maior prazer em fazer isso. Não vou parar de beber.